Sabe aquela situação no trabalho em que você chega em casa todo dia destruído, destruída e fala para si mesmo: eu não aguento mais. E aí no dia seguinte, você está de volta, sorrindo, fingindo que está tudo bem? Ou em algum relacionamento amoroso em que você já sabe que essa pessoa não te respeita e você se sente muito sozinho ou sozinha na relação porque não é mais recíproco. Você já sabe que merece mais. Mesmo assim, fica e fica e fica. Ou então em relacionamentos dentro da família, em que você observa ou sofre pessoalmente abusos emocionais, mas pedem que você não faça confusão, porque afinal, família é tudo, é assim mesmo, não adianta. E aí você prefere se calar e deixar tudo acontecer? Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para mostrar o que acontece dentro do seu cérebro toda vez que você se cala, toda vez que você deixa passar, toda vez que você se esquece. A neurociência explica isso muito bem, porque quando você aceita o inaceitável de forma repetida, você não está apenas sofrendo, você está treinando o seu cérebro. E o problema é que o cérebro é um aluno muito dedicado. E tem um conceito que mudou a forma como a neurociência entende o comportamento humano. Durante muito tempo, se pensou que o cérebro funcionava assim. Acontece algo lá fora, o cérebro recebe o sinal, processa e você reage. Mas não é isso que acontece. O neurocientista Carl Friston, um dos pesquisadores mais conhecidos na área de neurociência, desenvolveu o que chamamos de teoria do predictive coding, ou codificação preditiva. O cérebro prevê a realidade com base em um modelo interno que você foi construindo ao longo da vida. Em outras palavras, o que você acredita sobre si mesmo determina o que o seu cérebro espera encontrar lá fora. E, eventualmente, isso vai se tornar realidade. As crenças internas que construímos ao longo do tempo podem ser conscientes ou inconscientes. Daí, se a sua crença interna, por exemplo, for eu não mereço melhor, o cérebro vai ativamente ignorar evidências de que você merece mais. Vai descartar informações do ambiente sobre uma oportunidade melhor de emprego, vai minimizar a sua percepção de um tratamento respeitoso de alguém novo, vai encontrar razões para você ficar onde está. E não porque você não mereça, mas porque o seu cérebro está fazendo exatamente o que você o programou a fazer, baseado nas crenças com as quais você o alimentou. O cérebro, então, está confirmando o modelo que já tem de você. E cada vez que você permanece no ambiente errado, inaceitável, você reforça esse modelo. Um outro ponto importante para prestar atenção é que permanecer em relações e ambientes que não são para você não é só emocionalmente cansativo, é biologicamente desgastante. Quando você vive em tensão constante, esperando uma crítica, pisando em ovos, nunca sabendo o que vai acontecer, o seu cérebro interpreta isso como ameaça e ativa o que chamamos de eixo HPA, hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. O resultado disso é a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Em doses agudas, o cortisol é útil, ele te faz fugir do perigo. O problema é quando ele não desliga, quando o cortisol é liberado de forma crônica, dia após dia, semana após semana, porque aí o impacto no seu cérebro e no seu organismo como todo é devastador. Bruce McEwen, neurocientista da Universidade de Rockefeller, documentou isso extensamente. O estresse crônico reduz o volume do hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, e compromete o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelas suas decisões, pelo seu discernimento, pelo seu autocontrole, pela sua capacidade de decidir, planejar e ter um comportamento coerente. Traduzindo, o ambiente tóxico não só te faz sofrer, ele literalmente prejudica a sua capacidade de pensar claramente para sair dessa situação. É um ciclo perfeito e cruel. Você precisa da sua melhor cabeça para tomar a decisão de sair, e é exatamente sua cabeça que está comprometida pelo ambiente em que você está. Em 1949, o neuropsicólogo Donald Hebb descreveu um princípio que hoje é fundamento da neurociência moderna. Ele descobriu que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. E o que isso significa na prática? Quer dizer que cada vez que você tem uma experiência, seja boa ou ruim, os neurônios envolvidos nessa experiência se conectam. E quanto mais essa experiência se repete, mais forte, mais automática fica essa conexão neural. Ou seja, as células, os neurônios, ficam cada vez mais conectados.
Esse é o mecanismo por trás de aprender a andar de bicicleta, ou tocar um instrumento, a falar um idioma. E é exatamente assim, pelo mesmo mecanismo que você aprende a tolerar o intolerável. Toda vez que você engole um comentário que te diminui e fica quieta, toda vez que você desculpa um comportamento que te machuca, toda vez que você abre mão de um limite seu para manter uma relação que não te respeita, o seu cérebro registra. Isso é o normal para mim. E os circuitos que sustentam essa crença ficam cada vez mais fortes. A doutora Tara Swart, neurocientista britânica, que pesquisa crenças limitantes em neuroplasticidade, descreve isso de uma forma muito direta. As crenças que você tem sobre o que merece na vida não são opiniões abstratas, são padrões neurais. E padrões neurais se fortalecem com repetição. Então, quando você persiste no ambiente errado ou numa relação intolerável, você não está só sofrendo, você está ativamente esculpindo um cérebro calibrado para aceitar e atrair menos daquilo que você merece. E sabe quem perde com isso? Todo mundo. Você, que continua permitindo esse padrão, e também quem convive com você, porque sofre as consequências ou passa a achar que esse tipo de comportamento é normal e aceitável. Uma característica muito peculiar do cérebro é que ele não reforça o que é saudável ou o que faz bem ou mal para você. O cérebro em si ele não tem esse discernimento. O cérebro reforça o que é frequente. E é assim que a neuroplasticidade funciona. Agora eu vou falar de mais um mecanismo que explica por que é tão difícil sair dessas situações, mesmo quando você já sabe que precisa. Em neurociência comportamental, existe um fenômeno chamado reforço intermitente. Quando a recompensa é imprevisível, o sistema dopaminérgico do cérebro se ativa com muito mais intensidade do que quando a recompensa é consistente. É o mesmo mecanismo por trás do jogo compulsivo, por exemplo. A máquina de caça-níqueis não vicia porque paga sempre, ela vicia porque você nunca sabe quando vai pagar. Relacionamentos disfuncionais funcionam exatamente assim. Aquele momento na família que é bom no meio de tanta coisa ruim. Aquele gesto carinhoso do parceiro ou parceira que aparece do nada depois de dias difíceis. Aquele chefe que de vez em quando reconhece o seu trabalho, mas na maioria das vezes visibiliza você ou é muito abusivo. Isso não é afeto genuíno, é um padrão de reforço que cria vínculo neurológico. O seu cérebro fica esperando a próxima recompensa e é isso que mantém você presa, não amor, não lealdade, não fraqueza de caráter. Dopamina. Então, o que tudo isso significa? Significa que aceitar o inaceitável tem um custo neurológico real. Essa aceitação remodela o seu cérebro, estreita a janela do que parece possível para você e também compromete a sua capacidade de decidir diferente. Com o tempo, você bem pode imaginar o prejuízo para a sua saúde mental e física, com consequências reais do ponto de vista pessoal, social e até financeiro. Vai ser uma saída, e isso é o que importa. O mesmo mecanismo que cria o problema pode reverter o problema. Neuroplasticidade funciona nos dois sentidos, ou seja, a capacidade do cérebro em desenvolver novos padrões também é possível quando você começa a trabalhar de uma forma diferente e repetir hábitos mais saudáveis. Isso acontece porque circuitos que param de ser usados enfraquecem. Novos circuitos se constroem com novas experiências repetidas e a crença de não mereço melhor não é permanente. É um padrão neural que pode literalmente ser reescrito. Isso não é metáfora, é o funcionamento documentado e bem estudado do sistema nervoso. E isso pode mudar a sua vida. O que você pode fazer então de diferente para parar de aceitar o inaceitável e realmente mudar a sua vida? O primeiro passo é, uma vez que você note e veja o que está acontecendo, não descarte, isso é muito importante. Converse com alguém, busque ajuda, mas converse com alguém que possa realmente lhe ajudar e aconselhar. Não se isole. É muito difícil sair dessas situações sozinhos, porque lembra que não só você acostumou com a situação, mas o seu cérebro também, ele foi completamente remodelado para viver dessa forma. Agora você vai ter que remodelar o seu cérebro em outra direção. Isso pode demorar um pouco, mas vale muito a pena você retomar o controle da sua vida. Segundo passo, comece aos poucos. Você não precisa tomar uma grande decisão. Apenas decida primeiro o que você quer mudar e que aquela situação para você não é mais aceitável. E tenha um plano concreto. Isso é fundamental, porque nem sempre você vai estar motivada a andar para frente.
Daí você precisa de um plano, um propósito e o apoio para você ter a motivação para continuar. E sabendo que muito que você está passando hoje tem uma base biológica, por isso que é tão difícil, mas viável você chegar onde quer chegar. Só tome cuidado com quem você escolhe pedir ajuda, porque não é sobre criar fofoca e um complô contra o outro para você se vitimizar ou se expor ao julgamento de qualquer pessoa, e nem permanecer em ambientes que reforçam o padrão antigo e tentam convencer você de que o problema é você, o famoso gaslighting. Se você está vivendo sofrimento, infeliz ou até colocando sua segurança em risco, isso não deve ser normalizado. Procure apoio em pessoas que acolham, orientem e ajudem você a encontrar um caminho mais saudável, não em quem faz você permanecer preso ao mesmo ciclo. O terceiro passo é: comece a expor o seu cérebro a evidências novas, pequenas, consistentes, que contradigam o que o seu cérebro pensa de você, ou seja, que contradigam o modelo que ele tem de você. E como sabemos que o cérebro aprende pelo que é repetido, você pode então escolher o que vai repetir a partir de agora e como quer viver. Sempre lembre que todos merecem viver uma vida saudável e em paz, incluindo você. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe então com alguém que precisa ouvir isso. E aí me fala nos comentários, em que área da sua vida você percebe que estava aceitando menos do que merecia e como você lidou com essa situação. Eu sou a doutora Sigrid Diniz. Se você gostou desse vídeo, já me segue para mais.